de hoje é sobre o quarto tomo do livro Guerra e Paz do Tolstói. E até que enfim, né, eu terminei a leitura de Guerra e Paz, porque eu tinha programado para finalizar essa leitura em abril, gente, em abril, e finalizei só em setembro, ou seja, eu irei ler Os Miseráveis para aquele meu projeto Calhamaços 2016? Não, né, gente, não dará tempo. Os Miseráveis ficará para 2017, ele tá desde 2015 na lista, mas enfim, acho que eu exagerei um pouquinho, mas tudo bem. E vamos lá para o vídeo, né, com as minhas impressões de leitura desse quarto tomo. Para você que chegou no canal agora, né, que não sabe exatamente sobre esse meu projeto, eu fiz um diário de leitura do livro Guerra e Paz. Eu tenho essa edição que é da Kozak Naif. Ele vem nessa caixinha aqui e são 2 tomos, tá? São 2 livros, mas são 4 tomos. Então já existe resenha aqui no canal do primeiro, segundo e terceiro tomo. Vou deixar os links aqui no box de informação. Na verdade eu fiz uma playlist. Agora eu não sei se minha playlist está escrita Tolstói ou se é Guerra e Paz, eu não tenho certeza. Enfim, mas eu vou deixar a playlist aqui abaixo pra vocês. E lá em... E já comecei tendo branco. Como é que chama o lugar? Eu vou deixar escrito aqui, eu esqueci o nome do lugar agora. Aquelas que não escreve nada pra fazer um vídeo resenha. É Adriana, essa sou eu. Enfim. Lá nesse lugar X aqui, que vai aparecer aqui abaixo, estava ocorrendo uma disputa ali entre 2 partidos, né? Que era o partido dos franceses contra Fiodovina. Acho que é assim que se pronuncia, Maria Fiodovina. Enfim, estava ocorrendo ali essa disputa. O Tolstói, nesse quarto tomo, ele fica, acho que mais de umas 300 páginas, vamos colocar ali umas 300 páginas, 200, 300 páginas, colocando a visão dele sobre Napoleão, o que ele achou da guerra. Enfim, você tem toda a visão do Napoleão, que mais lá no finalzinho do vídeo eu comento com vocês algumas coisas assim que eu achei bem interessante, algumas coisas assim bem engraçadas, e aí eu comento com vocês. Primeiro eu quero falar sobre os personagens, né, sobre o desfecho aqui dos personagens. Então nós temos a Helena, né, aquela mulher linda, maravilhosa. Então ela morreu, gente, ela morreu. Ela teve um problema de saúde. E enfim, ela se encontrou, ela fez tanta coisa, que chegou um momento aqui que ninguém mais assim suportava a Helena. Então ela chegava nos lugares, as pessoas não davam a mínima pra ela. E o médico havia receitado pra ela um remédio X lá e ela simplesmente virou aquele frasco inteiro e acabou falecendo. Ela, na verdade, ela estava doente, mas ela acabou se matando, né? Ela acabou antecipando essa morte. E lá na página 1944, o Tolstói escreve o seguinte: a vida provinciana em 1812 era exatamente como sempre fora, apenas com a diferença de que a cidade estava mais animada por causa da chegada de muitas famílias ricas vindas de Moscou, porque, né, recapitulando... Esperar a moto passar. Recapitulando... Moscou entrou em chamas ali, aconteceu N coisas, e as pessoas, né, as famílias ricas, enfim, acabaram indo para outra cidade. E aí ele continua. E porque, né, em tudo o que acontecia na Rússia naquele tempo, notava-se certo relaxamento. Perder os dedos ou perder a mão, tanto faz. E a conversa trivial e dispensável entre as pessoas que antes tratava do tempo e dos conhecidos comuns, agora tratava de Moscou, das tropas e de Napoleão. Então ali você tem uma mudança, né, até de comportamento, uma mudança de pensamento, porque enfim, né, estava acontecendo uma guerra, as pessoas tiveram que deixar a sua casa, a sua comodidade, e aí tudo muda. Princesa Mária, gente, Princesa Mária, Príncipe Andrei, que desfecho, gente, que teve isso. Pra quem não sabe, Príncipe Andrei é o personagem favorito, né, E, né, continuando lá do terceiro tomo, a Princesa Mária que fica sabendo
dos ferimentos do príncipe Andrei, né? Ele ficou super ferido lá no terceiro tomo e aqui ela fica sabendo da situação dele. O Nikolai, ele acabou se apaixonando pela Mária, só que ele já tinha ele já tinha combinado um casamento com a Sônia, né, que ali é a prima da família e tal. Só que assim, por questões familiares, a mãe não aceita o casamento deles, porque ele é o único homem, a família tá falida, ele tem que casar com uma pessoa rica e a Mária é uma mega candidata. Já tinha acontecido todo aquele desfecho do príncipe Andrei com a Natasha. Então, assim, chegou num momento ali que o Nikolai já não... Ele começou a rezar, ele era uma pessoa, assim, totalmente descrente, assim, ateu, não vou dizer exatamente ateu, mas, enfim, não tinha essa ligação com uma religião específica e tal, e chegou um momento em que ele começou a rezar muito, porque ele ficou muito aflito, porque ele gosta da Sônia, mas não pra casar, não pra tê-la como esposa. Só que aí o que acontece? A Sônia acaba se sacrificando pela felicidade da família, porque afinal de contas foi essa família que a acolheu, essa família que cuida dela, que alimenta, e ela simplesmente escreveu uma carta pro Nikolai, porque ele estava em guerra, né? Ele até estava tentando escrever essa carta, mas ele não conseguia, até que ele recebe a carta de Sônia, e a Sônia desmancha o casamento e fala que ele está livre para fazer o que ele quiser. E aí ele sentiu um alívio imenso. E aí o Pierre é preso, gente. O Pierre é preso porque ele tentou... ele estava lá em Moscou, a cidade em chamas e tal, né? O exército francês invadiu. E ele tentou salvar, ele salvou, na verdade, uma menininha que estava numa casa em chamas. E ali ele acabou se envolvendo numa briga e acabou sendo preso. E ele meio que fez uma amizade com um soldado, né? Com um francês ali. E acho que isso eu falei lá no terceiro tomo, eu acho que sim. E aí o que acontece? Esse francês meio que salva o Pierre, porque ele ia lá para aquele muro lá, eles iam atirar nele e tal, mas aí ele acabou ficando preso durante um bom tempo, e até que o Pierre é solto. E ele é solto e ele começa a ver a vida dele, ele começa a ver as pessoas de uma forma muito diferente. Sabe aquela questão assim que a guerra muda as pessoas? Então a guerra mudou muito o Pierre. Ele já era uma pessoa boa, né? Ele já tinha um coração bom, então ele só cresceu como pessoa. E o Nikolai que avisa a princesa Mária de que o príncipe Andrei estava vivo, mas que ele estava muito ferido, que a família dele que estava cuidando dele e tal. E a Natasha, né, que acabou encontrando o príncipe Andrei, e eles que a família mesmo que estava, né, os Rostov que estava cuidando do príncipe Andrei. E aí a princesa Mária foi, né, junto com o filho do Andrei, eles foram junto, né, pra casa do Rostov para ver o irmão. E assim, ele estava numa situação estável, mas aí ele piorou. O príncipe Andrei ficou muito mal. E resumo da ópera, gente, o príncipe Andrei acaba falecendo e é muito bonito, é muito emocionante essa passagem no livro, de você ver como que fica a relação da Natasha com a princesa Mária, porque elas tiveram um desentendimento naquele, né, do que a Natasha acabou fazendo pro príncipe Andrei e tal, lá no segundo tomo, segundo e terceiro tomo. O filho do príncipe Andrei já está com 7 anos aqui, então ele acaba se despedindo, né, do filho, e, enfim, o príncipe Andrei morre. Ai, gente, é uma parte muito bonita, é só vocês lendo mesmo, eu me emocionei, eu chorei, porque amor, gente, muito amor por esse personagem. E aí que o príncipe Andrei morreu, a princesa Mária volta para Moscou, a Natasha volta com ela, porque elas acabaram ficando super amigas, e a Natasha entrou numa depressão muito forte, e nesse meio tempo o irmão dela, o Petya, também morreu, o pai morreu, então ela ficou assim, perdeu o amor da vida dela, perdeu o pai, perdeu o irmão, ela ficou com a saúde extremamente debilitada, ela foi para Moscou com a princesa Mária, e ali depois o Pierre aparece, né, que aí o Pierre ficou sabendo que o príncipe Andrei havia falecido e tal, então ele foi lá, né, dar os sentimentos pra Mária e tal, e aí que ele encontra a Natasha, gente. Ai, o momento mais lindo do livro, ali volta que o Pierre sempre gostou dela, e eu sempre tive
realmente aquela impressão desde o começo do livro que o Pierre iria ficar com a Natasha, assim, eu sempre tive aquela coisa, esses dois vão ficar juntos, eles vão ficar juntos. E ficaram, no final eles se casam, a princesa Mária se casa também com o Nikolai, ambos têm filhos e acaba tudo bem? Acaba tudo bem, mas as feridas, né? A guerra deixa feridas. Então, por mais que eles estavam bem ali, tudo, felizes com os filhos, almoçando no jardim, aquela coisa toda, aquelas feridas, a perda das pessoas queridas ainda continuou, né? A guerra deixa realmente essas marcas. E agora eu quero ler para vocês alguns trechinhos que eu achei assim super interessante sobre a visão, não só da visão do Tolstói, né, sobre a guerra, mas também alguns trechos do que aconteceu uma guerra, assim, que eu achei bem bacana. Então lá na página 2117 ele fala o seguinte: o período da campanha de 1812, que vai da Batalha de Borodino até a expulsão dos franceses, provou que uma batalha vencida não só não é causa de uma conquista, como também não é um sinal evidente de uma conquista. Provou que a força que decide a sorte dos povos não repousa nos conquistadores, nem nos exércitos, nem nas batalhas e nem em outra coisa. Então, né, ganhamos, está tudo bem, não é bem assim, né? Ciclano conquistou, não conquistou tanto assim. E lá na página 2116, assim foi, segundo os historiadores, desde os primórdios dos tempos até o presente. Todas as guerras de Napoleão servem para confirmar essa regra. Na proporção da derrota das tropas austríacas, a Áustria perdeu seus direitos e aumentaram os direitos e as forças da França. A vitória dos franceses em Iena e depois da vitória dos franceses em Borodino, não só não ocorreu nenhuma batalha geral, como também não ocorreu nenhuma batalha importante, e assim mesmo o exército francês deixou de existir. E o que isso significa? Se fosse um exemplo retirado da história da China, poderíamos dizer que tal fenômeno não é histórico. Escapatória dos historiadores quando algo não se enquadra nos seus moldes. Uma crítica aos próprios historiadores. Se fosse o caso de um confronto descontínuo, do qual participassem pequenas porções das tropas, poderíamos tomar o fenômeno como uma exceção. Mas esse acontecimento se passou sobre os olhos de nossos pais, para quem a vida e a morte da pátria estavam em jogo. E aquelas tropas eram as maiores já vistas em todas as guerras até ali conhecidas. Página 2224. Nos anos de 1812 e 1813, culparam Kutuzov diretamente pelos erros. O soberano ficou aborrecido com ele, e numa história escrita há pouco tempo, por ordem de Sua Majestade, disse que Kutuzov era um cortesão farsante e astuto, que temia até o nome de Napoleão, e que com seus erros privou o exército russo de sua glória, a vitória completa sobre os franceses. É muito triste o que aconteceu com Kutuzov. No final também ele acaba morrendo, e eu achei bem triste também essa parte. Então assim, como o final de todo livro, de todo filme, que né, o tema é guerra, então né, é meio Games of Thrones, né, todo mundo morre. E lá na página 2316, lá uma observação do Tolstói. Se admitirmos, como fazem os historiadores, que as pessoas grandes conduzem a humanidade rumo a determinados objetivos, sejam eles a grandeza da Rússia e da França, ou o equilíbrio da Europa, ou a difusão de ideias, ou difusão de ideias revolucionárias, ou o progresso geral, ou o que quer que seja, então é impossível explicar os fenômenos da história sem o conceito do acaso e do gênio. Então assim, gente, foi uma história que eu amei. Está os 2 tomos lidos para o projeto 20 livros para 2016 e para o projeto Calhamaços, tá? Então, terminei, finalizei Guerra e Paz do Tolstói. Foi uma leitura muito gostosa, não fiquem com receio do tamanho do livro. Ele tem 2.000 e poucas páginas, mas, né, gente, ele é um livro pocket, é um livro pequeno, a fonte é grande, tá? Então, assim, dá pra ler tranquilamente, é uma história super gostosa, você se envolve muito, você tem toda uma base histórica sobre o que foi
Napoleão, Alexandre, como que a sociedade se comportou no meio de tudo isso, tanto a classe baixa como a classe média alta. Então, assim, foi um show de história, romance, confusão, intrigas e, né, para um romance desse tamanho você tem absolutamente tudo, menos ficção científica. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo e tchau!